E agora é o seguinte, nosso assunto vai ser quiropraxia. Com certeza você já ouviu falar, né? Porque, olha, todo mundo, há um estudo que mostra que é impressionante, mas 90% da população, não só aqui do Brasil, mas do mundo todo, em alguma fase da vida, vai sentir alguma, assim, digamos, algum probleminha de coluna, dor, seja aí em determinadas áreas, mas é um número que a gente tem que ficar atento, né? Realmente, por que isso acontece, porque ocorre. E hoje, ainda bem que há esses tratamentos que não precisa do uso, né, tão contínuo aí da medicação. E aí a gente vai mostrar para vocês essa técnica que é a quiropraxia. Por isso eu vou chamar aqui o quiropraxista, fisioterapeuta também bastante conhecido, Márcio Tosi, aqui com a gente. E o modelo aqui que vai apresentar, né, também o Christian Salles. Sejam bem-vindos. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Tudo jóia, Cris? Bom dia. Bom, já gostaria que o Cris já ficasse aqui deitado para nós, né? Mas antes que nós fôssemos explicando, né? Você trouxe até uma coluna aqui vertebral para nós, né, doutor? Trouxe sim, Renata. Até porque a gente foca principalmente na coluna vertebral, porque é na coluna vertebral que passa toda a informação, toda a inervação que vai controlar todos os órgãos, sistemas e estruturas do nosso corpo. Então a gente, além das outras articulações, a gente foca muito na coluna vertebral. E precisa fortalecer essa coluna, né? Porque às vezes a gente acaba esquecendo dessa região e é tão importante, né? A gente trabalha tantas áreas assim do nosso corpo, até numa musculação, numa fisioterapia, conseguir assim deixar nossa coluna forte também. É possível? Com certeza. Depois que a gente faz o nosso trabalho de reabilitação, de diagnóstico, a gente faz as correções necessárias para voltar o movimento, porque nós na quiropraxia nós fazemos esse diagnóstico da parte biomecânica, do mau funcionamento biomecânico. E a partir daí, o nosso trabalho simplesmente é encontrar essas faltas de funcionamento, essas restrições e gerar a informação necessária para restabelecer a função e o movimento daquela estrutura que tiver com alteração. Posteriormente a isso, são feitos exercícios de fortalecimento, de trabalho postural dentro da fisioterapia. Ô, Márcio, e por que assim que esse número, né, que nem eu comentei, que a gente vê os especialistas, né, artigos científicos mostrando realmente, né, que em alguma fase da vida 90% da população mundial pode sofrer algum tipo de problema, dor nas costas, enfim. Por que é tão comum? É má postura? Quais são outros fatores que influenciam? É comum porque nós, seres vivos, a gente vive e a gente faz o nosso corpo funcionar para poder viver. E a gente funciona como se fosse uma máquina, um carro. Todo carro, ele é necessário ele ter uma revisão. Ele tem que fazer a manutenção para ele poder andar, para ele poder levar a gente para onde precisa. E para a gente poder viver, a gente tem que ter um corpo equilibrado, porque no decorrer da vida a gente vai passando por uma série de estresse físico, emocional, tóxico, e em determinado momento o nosso organismo ele não consegue mais equilibrar, não consegue mais responder a isso, e aí o corpo tem o alarme, que nada mais é a dor que nos avisa que nós temos alguma coisa de errado. Só a partir daí que a gente vai buscar ajuda, né? Então, na verdade, o nosso trabalho é exatamente fazer uma revisão, fazer um alinhamento, um balanceamento, como a gente fosse fazer num carro. Ô, Márcio, e realmente, né, gostaria que a gente já apresentasse aqui, né, não há necessidade, então, de medicamento, algum tipo de medicação, quando você começa a fazer um tratamento com um quiropraxista? Na verdade, dentro da fisioterapia, da quiropraxia, o nosso objetivo é fazer um tratamento totalmente conservador, né? Hoje as pesquisas mostram que a maioria das cirurgias, elas não dão o resultado que a gente espera. Por quê? Porque às vezes, por exemplo, o paciente vai fazer uma cirurgia de hérnia de disco, que é muito normalmente indicado a cirurgia, ou tomar remédios, e isso não vai resolver a causa do problema. Porque para nós, a hérnia de disco, ela só é uma consequência, né? O nosso trabalho é ir na raiz do problema, ou seja, verificar o que está desequilibrado, o que está gerando essa sobrecarga, esse desequilíbrio, essa compensação, que vai levar esse aumento da compressão do disco. Entendi, doutor. E também está realmente a nossa coluna, né, conforme você disse, tem a questão realmente de ser física, mas também está diretamente ligada a questões emocionais em pontos específicos da nossa coluna? Sim, hoje cada vez mais as pesquisas estão mostrando
que a maioria dos problemas de saúde, no modo geral, não só de dor na coluna, está muito ligado a situações emocionais o qual nós estamos passando, né? Então hoje a gente percebe que cada vez mais a gente está passando por um momento difícil, a gente tem economicamente, a gente está vivendo uma série de medos, inseguranças, incertezas e isso acaba minando o nosso corpo, né? Ou então, muitas vezes o próprio paciente, ele recebeu uma informação que gerou para ele uma catástrofe, né? Minha coluna está fora do lugar. Eu tenho uma coluna com uma idade de um senhor de 75 anos. Eu não posso fazer movimento, porque se eu fizer movimento, eu vou prejudicar a minha coluna. Então, tudo isso, as pesquisas estão mostrando que o exercício é importante, a mobilidade é importante e o bem-estar emocional é fundamental para qualquer situação de não problema, de não dor. Maravilha. Vamos exemplificar aqui a quiropraxia, então, para vocês, ao vivo? Bom, você necessita, então, desses equipamentos, né, desses elementos, para a gente mostrar aqui no nosso modelo, do Christian. Cabeça para lá e os pés para cá. A gente trabalha, né, da principal técnica de no force, né? Que seria a técnica... Muitas pessoas têm medo de fazer quiropraxia, Renata, porque acha que todas as técnicas são aquelas técnicas rápidas, de alta velocidade, que dá o estalo, bruscas, né? Então a pessoa tem medo, tem receio de ter dor, tem receio de se machucar. E isso não é verdade. Hoje nós temos muitas técnicas de baixa potência, baixa força, onde você consegue fazer a informação não somente com as mãos, mas sim com instrumentos, com forças pré-definidas, que conseguem realmente corrigir a alteração somente com a tecnologia por molas e esferas compactadas dos aparelhos. Perfeito, doutor. Vamos lá, então, para a gente colocar aqui. Primeiro, então, explica para nós o que você vai fazendo para a gente entender já com o aparelho, né? A primeira coisa que a gente faz é colocar... A gente sempre coloca o paciente nessa posição de barriga para baixo, tá? Então, não tem necessidade. Se o paciente ele tem muita dor, tem dificuldade de se movimentar, tem dificuldade de se mexer, a gente trabalha especificamente na primeira situação de deitado e depois de pé. Se o paciente chega travado, com dificuldade de sentar ou de sentar, o bom desses instrumentos é que você consegue tratar o paciente de pé. Para depois sim ele começar a melhorar e aí sim a gente colocar ele deitado e fazer uma avaliação mais específica. E tem gente que já chega travada mesmo, Tem né? gente que já chega travado, então a gente consegue... Não consegue nem deitar, não consegue se mobilizar muito. Não consegue deitar, ele está travado. E aí a gente consegue utilizar esses instrumentos, onde a gente vai colocar essas ponteiras nas vértebras e a partir daí nós vamos usar um estímulo automático, mecânico, que vai gerar força suficiente para voltar aquele movimento daquela vértebra que está sem movimento, que está presa. Então, a partir daí, a gente consegue liberar cada nível e começar a fazer a avaliação deitado, que é o que a gente precisa. Perfeito. E aí, para achar esse ponto, como é que você faz? O paciente, por exemplo, aqui na coluna ou em tal área, região do Cris, eu tô observando esse problema. Então, assim, a gente tem várias técnicas de avaliação na quiropraxia. Que geralmente são técnicas de palpação. Eu vou na vértebra por vértebra e vou verificando a função, vou verificando o movimento dessas articulações, desses segmentos. Aqui a gente trabalha um pouco diferente, a gente trabalha com testes neurológicos. Então, se a gente parte do princípio, se o paciente ele tem um problema, ele tem um desequilíbrio, esse desequilíbrio ele vai ser mostrado pela alteração na diferença do comprimento das pernas. Se o paciente ele não tem problema nenhum, ele não tem alteração, automaticamente as pernas vão aparecer equilibradas. Se o paciente tem alteração, as pernas vão aparecer desequilibradas. E com isso eu vou fazendo os testes específicos e verificando se altera ou não o posicionamento dos membros inferiores. Maravilha. Após isso, eu encontro exatamente o local a ser tratado e uso o instrumento para poder fazer a correção. Perfeito. Dá para a gente ver aqui? Vamos, dá sim. Vamos lá, Vem só um então. pouquinho mais para baixo, Christian, por gentileza. E assim, relativamente é uma avaliação assim rápida, né? Entre aspas, né? A avaliação, ela dura em torno de 10 a 15 minutos e a gente só vai realmente mexer aonde realmente precisar.
Maravilha. Então a gente verifica aqui que o Christian está com as pernas equilibradas, se você puder focar aqui, ó, né? Você tem esse equilíbrio dos membros inferiores. Então o que a gente começa a fazer agora? A gente começa a testar, desafiar cada segmento, perguntando se tem algum problema ou não. Então eu vou começar aqui pela avaliação da pelve. Aperta aqui os 2 joelhos, solta. Olha aqui o que aconteceu, ó. Não sei se dá para focar aqui a câmera, tá? A partir do momento que a gente fez um teste no pubis, que é essa região anterior da pelve, ela desequilibrou. Isso significa que ele está falando que tem algum problema lá, o corpo está nos mostrando. A partir daí a gente faz o teste básico 2 para verificar aonde que está esse problema. E você está percebendo aqui, Já Renata? estou vendo essa mais alta do que aquela. Perfeito. Sim. Essa perna aqui está mais alta porque o problema está do lado esquerdo. Ah, tá. Então, entendi. a partir do momento que eu vou gerar um estímulo de correção, eu pergunto para o corpo se é realmente ali que eu tenho que mexer. E automaticamente, olha o que acontece aqui, ó. Volta a equilibrar. Volta a equilibrar, tanto na posição 1 quanto na posição 2. Nossa, gente, fantástico. Então o corpo está falando que é realmente ali que a gente precisa mexer. A partir daí a gente coloca o instrumento na região, coloca a carga necessária, ou qual o paciente não sinta desconforto, pergunta para ele se está desconfortável ou não, e a partir do momento a gente aciona e esse instrumento ele vai dar a carga necessária, a quantidade necessária de estímulos. E aí quando ele apita é que tá ok. Quer dizer que a gente corrigiu. Aí eu venho novamente e verifico se deu tudo certo. Automaticamente está equilibrado. Aí você lembra que eu fiz o teste anteriormente e não deu alterado? Sim. Eu vou retestar para a gente ver o que aconteceu. Então quando a gente retesta, solta, automaticamente está equilibrado e a partir do momento a gente pode passar para o próximo nível da coluna. Maravilha, então eu vou verificando já é aqui nessa região. Isso, eu vou subindo vértebra por vértebra até chegar no final da coluna, na parte craniana. Então a gente acaba avaliando, independente, Renata, da queixa do paciente. É muito importante frisar isso, porque normalmente a gente acha que eu tenho uma dor no lombar, o problema está na lombar. Ou aqui no ombro, né? Alguma Ou região, se eu tenho aqui no pescoço, pega tudo aqui, A pessoa acha, então fica focada em avaliar somente essa região. E aí, a partir daí, o que a gente vê é que cada vez mais as pessoas ficam fazendo muitos exames e na região não vai mostrar exatamente a causa do problema. Então, o nosso trabalho sempre é global para poder verificar todos os segmentos, para a partir daí a gente mexer somente onde precisar. Tá. Vamos aqui então para a coluna, doutor, Vamos. só para a gente ver rapidinho. E aí, até para complementar, né? Por exemplo, quem não tem nada, doutor, a pessoa está bem equilibrada. Geralmente é difícil alguém que esteja 100%. Sempre você encontra alguma coisinha ali, outra aqui, porque nos Estados Unidos, por exemplo, você já tinha me dito que lá o pessoal faz pontualmente, 15 em 15 dias, uma vez por mês, porque precisa, o corpo necessita desse equilíbrio sempre. Então, para manter assim também um equilíbrio de vida saudável, é importante fazer? Com certeza. É importante frisar que só 10% do sistema nervoso detecta dor. Então, às vezes, você já tem esse problema há muitos anos, mas como você não tem dor, você não vai buscar ajuda. Mas você percebe que você não está dormindo bem, você não está tendo uma boa concentração, você não está estressado, você está com desconfortos no corpo. Você percebe que tem alguma coisa que está desequilibrando você. Você não está tendo uma performance esportiva da maneira como você normalmente tem. Então, realmente, hoje cada vez mais a gente sabe que a prevenção, a manutenção, ela é realmente necessária para a gente poder fazer o nosso corpo funcionar sempre na melhor capacidade de funcionamento do sistema nervoso, que é ele que é responsável para equilibrar e fazer todos os órgãos e sistemas funcionarem. Perfeito, então, doutor. Para a gente fechando aqui, olha, tô aqui assistindo o programa, sou até representante de uma empresa de produtos terapêuticos como colchão ortopédico, sou fã de quiropraxia, parabéns pelo programa. Gostaria que ele falasse sobre o uso do colchão correto para uma paciente ter uma melhor qualidade de vida. Tem muito dessa interferência, né? Tem que pontualmente trocar colchão, e as pessoas não trocam, né? Colchão, travesseiro e tudo mais, né? Sim, essa questão do colchão é interessante, né? É importante, como qualquer produto que você utiliza, o colchão hoje é o local onde você mais fica em termos de tempo dentro da sua casa.
Então, na verdade, tem que ser realmente um colchão confortável. E normalmente os colchões eles têm uma validade, né, de utilização, né? Você perde a densidade, perde a conformidade dele, mas o que é mais importante que as pesquisas estão mostrando que hoje o colchão tem que ser de acordo e a postura ao deitar de acordo com o gosto do próprio paciente. Maravilha. Então hoje ele que tem que escolher o colchão como se fosse roupa. Eu gosto dessa roupa, então eu vou usar. O colchão é mais ou menos a mesma coisa. Perfeito. Quem escreveu aqui pra gente foi a Mari de Franceschi. Ela é lá do sul do país. Obrigada aí pela companhia e audiência aí dos gaúchos sempre aqui com a gente também. Doutor, muito obrigada. Deixa o contato aqui para nós, para quem quer conhecer mais sobre essa questão da quiropraxia, que tem crescido cada vez mais aqui no Brasil também, um movimento bastante forte já nos Estados Unidos, Europa e agora bem fortemente aqui no nosso país também. Deixa o contato para nós. Bom, o meu Instagram é Marcio_Tosi. E do nosso instituto, Instituto Livita com Vemudo. O nosso site é livitacomvemudo.com.br. Estou à disposição de todos vocês. E mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui hoje. Obrigada, viu? Continuem aqui com a gente. Obrigada ao Christian também, nosso modelo.